E aí galera, ligado em música, beleza? Se você tá procurando um bom fone de ouvido que possa servir como monitor de palco, que seja in-ear e que tenha um ótimo custo-benefício, fica nesse vídeo que eu tenho a melhor solução para você. A QKZ é uma marca que tem me surpreendido bastante. Esse fone de ouvido que eu vou apresentar agora em review para vocês, ela foi a primeira unidade que eu comprei dessa marca e ele me surpreendeu bastante, principalmente pelo ótimo custo-benefício e pela qualidade de som, que é muito surpreendente. A QKZ é uma marca que algumas pessoas dizem que ela é da mesma fabricante e da mesma empresa que a KZ. Mesmo a KZ focando em fones de alta performance, que são os fones principais da KZ, que ZS10, ZSX, ZSX Terminator, que são ótimos fones de ouvido com vários drivers, a QKZ também entra com essa proposta. Entretanto, a KZ ainda apresenta alguns modelos mais custo-benefício do que a KZ. E tanto a KZ quanto a QKZ, elas têm uma linha de custo-benefício que é muito boa, como da KZ, que você vai ter o KZ EDX, KZ ZSN, KZ ZSN Pro, deixa eu ver, KZ ZST, que são ótimos custo-benefício. E na linha da QKZ você vai encontrar o CK5, AK6, deixa eu ver outro, AK9, que tem um custo-benefício mais legal. E a única diferença entre esses modelos que eu citei da KZ e da QKZ são a questão do cabo, que na KZ os modelos mais baratos eles têm cabo removível. Já os da QKZ também tem cabo removível, alguns modelos, entretanto esse não tem. A linha AK e a linha CK, que esse é o CK5, ela não tem fones de ouvido com a opção de cabo removível. Já a linha da QKZ, que é a VK1, VK3, VK4, VK5 e VK6 e outras linhas que eu ainda não conheço, elas têm a opção de cabo removível. O unboxing desse produto é bem agradável. Na hora que você recebe ele, ele vem com um casezinho preto, coberto com a embalagem da QKZ, mostrando todas as especificações do fone de ouvido e alguns símbolos da marca. Algo muito surpreendente, porque na hora que você abre, você já vê os fones de ouvido. Ele vem com molduras de formato anatômico em silicone para você colocar no cabo se você desejar, mas ele já vem praticamente com o formato da orelha, sem aquela questão dos aramezinhos que às vezes incomodam, que você tem que colocar e passar no formato da sua orelha. E ele acompanha 3 ponteiras de silicone, que são ok, não são tão boas, que você pode facilmente substituir por uma espuma com memória, que vai melhorar muito mais a qualidade do seu áudio. E a construção desse fone de ouvido, ela é bem interessante, principalmente para o som, que, mano, é algo surreal pelo preço que eu paguei nesse fone de ouvido. Eu comprei ele aqui no Brasil, você consegue comprar ele mais barato na loja oficial, mas você vai ter que pagar frete, vai ter que esperar muito mais tempo. Eu preferi comprar aqui no Brasil. Eu paguei R$ 45 no Mercado Livre e ele é surpreendente. Ele vem com a concha dele, eu não sei se é resina ou é plástico. E dentro dela vem apenas um drive dinâmico, que, mano, surpreende demais. Por ele ter apenas um drive que é responsável por todas as frequências, ele funciona mais ou menos como um full range. E a sonoridade dele é muito interessante. O cabo dele não é algo tão surpreendente, mas é um cabo legal. Ele tem 1,20 m de comprimento. Ele tem um aspecto como se fosse trançado e em volta dele tem uma camada externa de silicone, que dá um pouco mais de segurança. Ele não tem memória, ou seja, se você enrolar ele, colocar dentro do bolso ou até dentro da sua bolsa, ele é facilmente aberto e você não vai ter problema, já aqueles fones que você enrola ele e ele fica no formato que você enrolou. No meio dele você vai encontrar um módulo que ele tem um potenciômetro, que é muito interessante, que eu nunca tinha visto isso em outros fones de ouvido, que é um potenciômetro que ele vai regular o som do seu fone de ouvido independentemente do aparelho de reprodução, ou seja, uma mesa de som, um celular. Você pode deixar o volume no máximo e não precisa se preocupar com nada, porque
você vai ter o ajuste fino daquele volume. E um botão para atender as chamadas, para dar play, pause e avanço das músicas. Uma coisa que me surpreendeu bastante na QKZ foram principalmente esses fones de modelo de entrada. Principalmente o CK5, que é o modelo desse vídeo. Ele tem uma sonoridade bastante interessante para um fone de ouvido que tem apenas um drive dinâmico. Ele tem graves bem presentes, porém macios, não são aqueles graves que rasgam ou que embolam. Ele tem os médios bem definidos e o agudo bem na medida, o que vale muito a pena porque você não vai ter aquelas frequências agudas que normalmente ela irritam os ouvidos, que você vai encontrar em fones de ouvidos mais baratos. Ele vai ter um grave bem presente que não vai invadir as outras zonas. A região de médio grave dele não é aquela região que embola. Os médios, eles estão um pouquinho acompanhando os graves, mas não chegam a invadir as outras frequências, o que deixa uma reprodução bem harmoniosa. E os agudos, ele peca um pouco nos agudos porque você não vai ter tanta presença, mas no geral, bumbos, caixas, tambores, guitarra, contrabaixo e voz, elas têm uma presença bem definida e bem separada. E a espacialidade dele é muito boa. Você consegue, como é que eu posso dizer, em músicas com reprodução em estéreo, você vai ter uma gama de frequência muito boa para todos os elementos da música. Uma bateria que ela é bem separada em estéreo, as peças de bateria você consegue perceber bastante quando está utilizando esse fone de ouvido. A guitarra, quando ela é dividida, quando tem duetos, principalmente para você que escuta rock ou heavy metal, gent, o que for, você vai ter uma separação muito boa desse dueto de guitarras. A voz, ela é bem marcante e presente e ela tem uma reprodução bem energética no aspecto geral de toda a música. O que eu indico bastante para, como eu disse, rock, bastante para trap, porque ele tem um grave bem presente que, mano, na hora que você bota esse fone de ouvido, você pensa, mano, isso aqui só custa R$45. E ele me impressionou bastante. Até agora, já vai fazer um mês que eu comprei esse fone de ouvido e tenho feito testes diários com várias músicas. Claro, não é um fone de ouvido perfeito. Até os fones de ouvido da KZ, que tem, sei lá, 12, 14 drives dinâmicos, em algumas músicas eles não vão se sair bem. Como qualquer outro fone de ouvido, ele tem uma limitação. Ou você vai comprar uma linha mais cara e você vai perder um pouco mais de médios, como o KZZ-SN, que você vai ter o espectro em V, ou seja, os graves vão estar um pouco mais altos, os médios vão ser recuados e os agudos mais altos de novo, ou seja, um pico como se fosse em V. Ou seja, você vai ter que sacrificar os médios. E outros fones que ele pode ter, sei lá, quantas armaduras balanceadas, que ele ainda vai pecar em alguma música. Ou seja, não existe o fone de ouvido perfeito. Tem os fones de ouvido que ele vai ter menos, como é que eu posso dizer, menos defeitos, mas vai ter sempre uma coisinha que vai incomodar você e vai querer você e vai fazer você comprar outro fone de ouvido. Esses são fones de ouvido muito baratos mesmo. Acho que custa muito menos do que um JBL, que seja em ear. E pra mim vale muito a pena. Você que tá começando no mundo de audiofilia, ou que você tá começando a tocar algum instrumento, você quer levar pra igreja, quer ter o seu próprio retorno pra fone de ouvido, mano, vai nele, que é sem dúvida a melhor porta de entrada para o áudio. E tem outros modelos que eu recomendo um pouco mais, como KZ-EDX, o VK4 da QKZ também. Tem o TRN, eu esqueci o modelo, mas tem a marca TRN também, que apresentam vários fones de ouvido com boas opções. E aqui no Brasil, por essa faixa de preço, você não vai encontrar nada melhor. Eu tô dizendo nada, pelo menos da parte in-ears. Você pode até encontrar um fone de ouvido que seja on-ear, que ele vai ter uma capacidade muito boa de reprodução de áudio, mas ele sempre vai pecar um pouco mais em alguma frequência. Enquanto esse fone de ouvido aqui, mano, ele é sem dúvidas um fone de ouvido não balanceado, mas o mais próximo de um fone de ouvido barato, balanceado, que você vai encontrar. E é isso, se você quiser eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a compra desses fones de ouvido. Deixa um comentário para se você tiver alguma dúvida de algum comprador ou
do meu uso diário mesmo, se tem alguma frequência que me irrita, mano, deixa nos comentários que eu faço um vídeo tirando todas as dúvidas. E aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve, valeu!